Bom dia! Que a presença do Espírito Santo inunde de glória o ambiente onde você se encontra, que você sinta uma paz sobrenatural, sinta a unção do Espírito. Levante os seus olhos e olhe para os céus e agradeça ao Senhor porque Deus está a enviar hoje uma mensagem que com certeza que vai trazer alinhamento para o seu lar. Eu abençoo a sua vida, profetizo paz, profetizo prosperidade, que a bênção de Deus permaneça hoje e sempre sobre a sua vida, que os anjos do Senhor se acampem ao seu redor, que você possa ter sensibilidade no Espírito para sentir este amor, para sentir esta presença, para sentir essa paz. Por favor, não ouça a mensagem a correr. Se você não está com tempo, está com a mente acelerada, guarde e ouça depois, porque o que eu vou falar consigo é muito importante. Muitas vezes os afazeres diários, o stress, a correria do dia-a-dia levam a pessoa a perder uma mensagem que pode mudar a sua vida. E eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Então seja sempre sensível ao Espírito Santo. Ouça sempre a voz de Deus com um coração de criança, com um coração humilde, para que realmente a palavra possa ficar no seu coração. Porque a palavra só vai dar fruto e só vai fazer você prosperar se você ouvir com o coração certo. Amém? O título da nossa mensagem de hoje é dia 11 de fevereiro, é 10 mandamentos para o lar. E eu quero partilhar consigo Salmo 28, 9, que nos diz aqui o seguinte: salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os como seu pastor e conduze-os para sempre. E aqui é uma oração, não é, de salmo, que simbolicamente é como se fosse Jesus, não é? Porque Jesus é o nosso bom pastor. Então nós precisamos que Ele nos conduza aos pastos verdejantes, como fala lá no Salmo 23. Nós precisamos da condução dEle, nós precisamos da luz dEle, nós precisamos que Ele nos conduza ao caminho da eternidade, nós precisamos que Ele conduza as nossas emoções, que Ele apacente o nosso coração e a nossa alma. Nós precisamos da sua graça. E Ele diz aqui: salva o teu povo e abençoa a tua herança. Então Ele está a pedir uma bênção para a herança. Abençoa a tua herança. Você tem filhos, você tem filhas, você tem família, você tem alguém que você cuide. Dê valor a essas pessoas, sabe? De que vale o homem? Ou você é uma esposa, um esposo, a sua família. Primeiramente, você tem que valorizar essas pessoas. Nunca caia no engano religioso que é dito por aí, que primeiro que você tem que sair, tem que largar tudo, tem que largar a sua família, sabe? Muita gente troca ali aquele versículo do largar tudo, e quando o Senhor está-nos a trazer aquela passagem, Ele está-se a referir ao nosso coração, aos ídolos que nós podemos criar no nosso coração, porque quando você ama mais alguém do que a Deus, aí você está a quebrar com o mandamento, não é? Só que as pessoas não entendem isso e pensam que é para largar o marido, para largar a esposa, depois vão em missões para aqui e para ali sozinhos, deixam a família, depois vem a tentação e depois casam 1001 vezes. Então, tem havido, eu até quero partilhar isto convosco, é uma percentagem de divórcios que vai no nível de 50%. Pais que trabalham, os lares como no passado, onde as pessoas permaneciam nos casamentos até ao fim, não é, da vida, parece que está em perigo de extinção, porque as pessoas pensam que o casamento é um modelo que foi estabelecido pela sociedade ou que é alguma coisa cultural, mas não tem a ver com ser cultural, nem tem a ver com a sociedade. O casamento foi estabelecido por Deus. Quando Adão estava no Éden, não é? Deus viu, não é bom que o homem esteja só, vou preparar uma auxiliar. Agora, depois disso, você pode dizer, mas Salomão teve 1000 mulheres. Bom, vamos sempre ao exemplo de Salomão. Salomão é considerado o homem mais sábio, mais rico
Mas lembre-se que a dada altura, ali devido a ele ter tantas mulheres e se unir com mulheres que não era o que Deus tinha para ele, Salomão foi o criador também dos acessos à maldade. Eu não vou partilhar aqui grandes detalhes acerca disso, mas ele partilhou também os livros das invocações e tudo mais. Eu creio que já falei convosco aí em outra mensagem, que foi Salomão que também começou a servir a outros deuses e deixou esse legado também um pouco triste. Sim, depois ele arrependeu-se, obviamente, mas se não quer cair a tentação, se não quer destruir a base, que é primeiramente o seu lar, então deve de vigiar primeiro. Então eu quero... As pessoas pensam que os casamentos é uma coisa da moda. Muita gente olha, há muita gente que se casa mal. Eu não sei porque eu era para falar de toda a família, inclusive, não é? A parte das honras dos pais, ou seja, primeiro em casa. Os ministérios começam primeiramente em casa. Então, eu vou dizer que há muita gente que casa mal, sabe porquê? E eu falo isto com muita autoridade. Há muita gente que é tentada a casar porque a religião impõe, diz assim, fica melhor se for um ministério, por exemplo, se for um casal. E as pessoas às vezes vão se casar, porque aqui, infelizmente, isso também está a acontecer muito e vem esse mau testemunho também, porque muita gente diz, mas os cristãos também estão dentro dessa estatística, dessa percentagem de divórcios. Porquê? Porque muitos casam por obrigação, muitos casam como fazem algumas religiões, parece que já têm ali prometido, não consultam a Deus, não oram a Deus, não criam uma amizade primeiro, não tentam ver primeiro quem é a outra pessoa. Graças a Deus, há pessoas que ainda fazem isso, sim, mas muita gente casa até, e não tem a ver agora só com os cristãos, tem a ver com todos. Há muita gente que se casa para pôr fotos no Instagram, para mostrar que superou um relacionamento e agora já está em outro. Há muita gente que destrói famílias lindas por causa de uma coisinha, mas para não ficar sozinho, vai e depois já está com outra pessoa. Acha que isso agrada a Deus? Acha que isso é o plano de Deus? Então, você quanto mais tiver solidez no seu lar, eu vou trazer aqui os 10 mandamentos, não é? Para você ter um lar sólido, feliz e que realmente honra a Deus, e você pode viver em paz, tranquilidade e haver ali um altar de adoração. Então o primeiro mandamento é: estabeleça um altar, ou seja, uma cadeia onde Deus esteja ali a governar, porque as Escrituras Sagradas ensinam que para nós cristãos, não é? Jesus Cristo deve ser o cabeça do lar, com a esposa debaixo da autoridade do marido, como Cristo. Ou seja, nós temos que amar o marido como Cristo ama a igreja e vice-versa. Os filhos estão debaixo da autoridade dos pais, então tem que haver ali uma hierarquia dentro de casa. Deus, o marido, a esposa, os filhos, mas Deus acima de tudo. E quando Deus está acima de tudo, aquilo flui naturalmente, não é preciso haver regras, ditaduras, agressividade. Amém? Segundo, obedecer ao mandamento, que é amar o próximo como a mim mesmo. Você ama-se muito e vai amando o outro. Terceiro, mostrar aceitação, apreciação, compreensão por cada um, saber ouvir. Quarto, cada membro da família deve respeitar a autoridade de Deus, não é? Estar submisso à autoridade que Deus delegou dentro de cada um, não é? Se a função do homem é X, a função da mulher é X, então há que não trocar. Então há muita coisa que se perde também. Eu queria partilhar uma mensagem curta, mas isto vai se prolongar. Então, há muitas coisas, muitos relacionamentos que não dão certo. Porquê? Porque o homem vai perdendo a masculinidade. Há mulheres que castram o homem e vice-versa. E a mulher também perde. Ou seja, o homem tem que ter masculinidade, não é machismo. Ou é de extremos. Há alguns que são machões. E a mulher ali tenta-se defender também, começa a ativar a feminista. Então a mulher tem que ter a feminilidade dela ativa, não é feminista. O homem tem que ter a masculinidade dele ativa, não é machismo. Quinto,
é haver disciplinas, haver regras, não apenas para o cão e para o gato, mas haver regras, algumas regras. Sexto, desfrutarem uns dos outros, terem tempo para desfrutar a família juntos, fazerem atividades juntas, aquela parte ali da mesa, não é? Tempo de qualidade, verem um filme juntos, orarem juntos, terem tempo de qualidade juntos, conversarem, olharem nos olhos, darem passeios, terem as vossas conversas, rirem-se, contarem as experiências, contar como foi o dia de trabalho, o dia de escola. Sétimo, não cometer adultério. O adultério destrói o casamento e é um pecado contra Deus e contra os seus parceiros. E eu vou-lhe dizer que é um pecado que leva à morte espiritual. Você vai lá ler no livro de Provérbios, depois porque eu não vou ter tempo de partilhar aqui tudo convosco. Oitavo, todos na família devem trabalhar para o benefício mútuo da família. Às vezes até a criancinha pode fazer qualquer coisa. É bom ter uma tarefinha, arrumar os brinquedos. Cada um deve ter entendimento de que trabalhar é bom e tudo mais. Nono, orar juntos e ler a Bíblia juntos. Nada é mais fortalecedor para o casamento e para a família do que a base espiritual, a base de crescer, não é? Porque essa é realmente a melhor defesa contra os ataques de Satanás, é o conhecimento da Bíblia, aquela fortaleza, aquele espírito de fortaleza que é levantado ali com a oração. Amém? Então, décimo aqui para terminar, cada membro da família deve estar envolvido a respeito da salvação do outro, deve de falar as suas experiências espirituais. Para quê? Devem de orar uns pelos outros, porque a oração fortalece. Então, e vocês também devem de orar por outros familiares, tios, tias, primos, sogras, cunhados, cunhadas, olhe, por todos os familiares, porque primeiramente, eu termino como iniciei, é a base, a família é a base, e que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria família. Então, eu sei que você não vai salvar todos, não vai salvar todos os seus familiares, mas pelo menos alguns. E se você é uma pessoa que é salva, você vai salvar algum familiar, tá bom? Isso vai ser tão benéfico para si, pelo menos você já não fica com aquela consciência, como muitos têm, que saíram, abandonaram tudo, abandonaram a casa, abandonaram as famílias todas, nunca oraram pela família e agora estão à frente com grandes ministérios, mas não têm um testemunho para contar. Tá bom? Então isto não é uma marretada, isto aqui é uma coisa que vai abençoar tanto a sua vida. Eu sei que toda a gente gostaria de ver a sua família salva, mas faça esse esforço de se dedicar ao seu casamento, para você não perder o seu casamento, não perder a sua casa e perder, porque olha, os dois se unirão e serão uma só alma. Quando se perde uma parte da alma, não é? Isso é muito triste. É muito triste diante de Deus. Deus não se agrada com o divórcio, sabia? Então acredite que muita gente às vezes não tem assim um sucesso extraordinário se a família também estiver bagunçada, não é? Agora, não é obrigatório, eu vou deixar aqui também uma coisa, não é obrigatório toda a gente se casar para ser bem-sucedido ou para ter sabedoria diante de Deus, porque Paulo fez a sua escolha, solteiro, pronto, Jesus, solteiro. E está tudo bem, vai abençoando. Agora, aqueles que são casados, isto é uma mensagem para casas, não é? É para pessoas que realmente são casadas, é mais focado para isso. Vocês que têm a sua casa, faça a sua casa florescer. Eu, através desta mensagem, agora tive uma visão, como se fosse realmente a crescerem assim várias plantinhas verdes e fortes, tá bom? Vamos orar juntos? Paizinho querido, Pai, eu oro por bênçãos sobre a minha família, oro por salvação sobre a minha família, oro por bênçãos, peço bênçãos sobre a família de cada pessoa que está aqui, Senhor, e salvação para a familiar destes que estão aqui comigo a orar, aqueles que ainda não reconheceram o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da vida deles, que a sua unção os alcance, que o seu Espírito os alcance. Nós precisamos de Ti, Pai, no meio de nós, para dirigir-nos, Senhor, em união e paz. Queremos ser conduzidos por Ti, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a crescer através do amor, da alegria. Ajuda-nos a respeitar e a perdoar, Senhor, e a ter união, a andar no amor ágape, Senhor. Ajuda-nos a desfrutar dos bons e dos maus momentos, crendo que Tu estás em todos. Dá-nos sabedoria para comunicarmos uns com os outros.
Une os laços de amor entre os casais, Senhor. Converte os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que não haja maldições, Senhor. Une, Senhor, em nome do Senhor Jesus, aquilo que está prestes a ser rompido, Pai. No nome precioso do Senhor Jesus.